Alô, alunos da Escola Evolute. Aqui está o professor Claudinei Aparecido para mais uma aula de gerenciamento do uso da energia. Esta é a nossa aula de número 1. Estamos passando por uma situação atípica no país, a qual está fazendo com que as pessoas se mantenham em quarentena. E devido a isso, estamos gravando esses vídeos para que nossos alunos não parem e continuem o seu processo de educação, aprendendo o que precisam para se tornarem profissionais eficientes junto ao mercado de trabalho. Esta matéria, aqui venho ministrar para vocês, ela direciona os profissionais ao senso de gerenciamento e uso de energia. Hoje, como tudo, deve ser racionado, considerando o seu futuro. A maioria das nossas reservas hidráulicas e outras que temos no nosso país, elas têm um certo limite. Depende muito da natureza, depende muito das estações do ano. E é necessário, porque não se pode jogar fora. Você não pode usar o que você tem hoje como se não fosse mais acabar. Então estou aqui para conversar com vocês e abrir para discutirmos sobre esse assunto. Nossa matéria, então, gerenciamento do uso de energia, aula 1. Vamos lá? Introdução ao plano de aula. Grandezas elétricas, tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. Meus queridos, essa matéria ela defende o uso racional da energia. E não há como você efetuar isso, como você trabalhar com isso, se você não tem ideia ou noção de como são essas grandezas básicas para a eletricidade. Como faz parte de todo o currículo inicial, todos vocês já devem ter comentado, conversado, aprendido sobre essas matérias. Mas é tão bom a gente dar uma pequena recordada e tirar as dúvidas quando necessárias. Vamos começar então? Grandezas elétricas. As grandezas elétricas são todos os valores que nós trabalhamos. São as funções. É o que a eletricidade se difunde entre tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica, que formam um circuito, e a potência elétrica, que nada mais é do que a somatória do que foi produzido por um equipamento, por uma máquina. Vamos então continuar. Grandezas elétricas. Vamos para uma pequena introdução. Tensão elétrica. A tensão elétrica está relacionada com a energia necessária para o deslocamento de cargas elétricas, também conhecida como voltagem ou diferença de potencial. Diferença de potencial. Gente, essa maneira de se dizer é uma que eu mais prefiro, porque realmente é a que direciona a você entender o que é uma tensão elétrica. Vamos lá. A unidade de medida de tensão elétrica é o volt, V. E também pode ser usado múltiplos e submúltiplos como kV, milivolt, entre outros. Esses submúltiplos, pessoal, o kV usado acima de 1000 volts. Então, quando você usa o K, você extrai 3 zeros e só coloca o número que você tem de valor. Ou seja, 1000 volts se torna 1 kV. Você tira os 3 zeros, colocou o K no lugar. Milivolt. Milivolt são valores abaixo de 1 volt. Ok? Então, um valor a gente usa para valores grandes e os abaixo de zero, seja 0, o valor de tensão que você tem. Ok?
Corrente elétrica. Corrente elétrica, gente, é originada a partir do movimento das cargas elétricas. É, portanto, o fluxo de cargas por unidade de tempo. Vamos traduzir isso. Para simplificar a descrição de corrente elétrica, ela é o deslocamento ordenado de elétrons num circuito ou em um corpo. Corpo, quando eu falo, é um fio, pode ser um barramento, pode ser uma trilha de um circuito eletrônico. E o que seria elétrons? Atomicamente, falando em átomo, o átomo a gente pode comparar ele com o nosso sistema solar. No sistema solar, o que acontece no nosso sistema solar? Nós temos o nosso planeta Terra, que circunda o Sol, como outros planetas que circundam o Sol. E nessas camadas externas, né, os planetas estariam mais longe do Sol, é como se fossem os elétrons. Então esses elétrons eles se desprendem pulando de átomo em átomo. E assim ocorre a corrente elétrica. Vamos lá. Representa-se a corrente elétrica pelas letras I maiúsculo e minúsculo. E ela também é relacionada ao tempo. Ok? A unidade de medida de corrente elétrica é o ampere, que a gente usa o A. Então, temos 2 amperes, 3 amperes, ou geralmente falando corretamente, né, 3 ampere, 4 ampere. Okay? Nós temos a maneira de falar no plural, porque no Brasil, toda palavra que se começa a usar, ela acaba entrando para o dicionário. E com isso, se torna uma linguagem padrão para a gente. Okay? A origem é ampere. E no Brasil, se nacionaliza, então aí acresce-se amperes, voltagem, amperagem. Atualmente existem nossos dicionários, ok? Porém, a origem seria o que está escrito, o que geralmente fala. Okay? Vamos lá então? Normalmente se utilizam também múltiplos e submúltiplos, como o anterior. Atenção, também é a mesma coisa. Você tem uma unidade base e dela saem os microamperes, os miliamperes, os quiloamperes. Quando você tem uma circulação muito alta, que passa de 1000 amperes, você já usa o Ka. Ou seja, você tira os 3 zeros da milhar e, tirando os 3 zeros, você mantém o número e vira quiloampere. Exemplo novamente. Eu tenho 2000 amperes. Eu tiro os 3 zeros à direita e coloco 2Ka, que seriam 2 quiloamperes. Traduzindo assim grosseiramente, seriam 2 kg de amperes, mas seriam 2000 amperes. Tá? O K ele representa os 3 zeros. E os miliamperes e microamperes seriam abaixo de 0. Quer dizer, abaixo de 1, desculpe. Abaixo de 1 seria 0, o valor dos amperes. Okay? Valores que a gente chama de submúltiplos. Nós caímos para a resistência elétrica. Pessoal, qualquer dúvida, tá? Qualquer necessidade de esclarecimento, por favor, estejam direcionando para que a gente possa estar corrigindo e até melhorando nossos vídeos. Nós não somos da área e estamos tentando fazer o nosso melhor para que vocês continuem o processo de aprendizagem. Voltando. Resistência elétrica. Em todo circuito, gente, o que eu falo de circuito? Um circuito é algo que você iniciou com uma alimentação, passou por uma carga, que é um equipamento, pode ser um aparelho elétrico, geralmente é um aparelho elétrico, tem que ser um aparelho elétrico. Pode ser uma resistência, pode ser um forno, pode ser um chuveiro, pode ser um rádio, uma televisão, tudo que usa energia elétrica, ok? Então, ele
entraria nessa categoria de resistência elétrica. É a oposição, tá? Resistência elétrica é a oposição dos materiais à passagem da corrente elétrica. Ou mais precisamente, ao movimento das cargas elétricas. O elemento ideal usado como modelo para este comportamento é o resistor. Então, quando a gente fala de algo que se opõe à circulação de elétrons à corrente elétrica, nós citamos como resistor. Ok? A unidade de medida da resistência é o ohm, que é a letra grega ômega. Mas é muito frequente o uso de múltiplos, como quiloohm, megaohm, submúltiplos, que seriam lá abaixo de 1, seriam miliohm, microohm. Abaixo de 1, gente, até um ohm, você consegue medir com uma certa precisão com nossos multímetros. Okay? Abaixo de 1, já tem-se um problema, porque você precisa de um equipamento próprio para fazer essa leitura. Os nossos multímetros não medem. Ah, mas eu usei o meu multímetro e apareceu leitura. Não, gente. Necessita-se de um aparelho especial, que no caso nós chamamos ele de ponte de Winston. A ponte de Winston é um circuito equilibrado de resistências pelo qual se consegue obter o valor de resistências pequenas. Nós aprendemos, em eletricidade básica como é esse circuito equilibrado, e esse nome é usado para um equipamento de medição de resistência, muito usado em empresas que trabalham com motores, transformadores ou indutores. Okay? Não é um equipamento barato, porque ele é de muita precisão. Ok? Continuando. Vamos lá, então. A resistência, então, tá? Quer dizer, continuando não, vamos só dar uma repassadinha. O que seria a resistência elétrica? Ela se opõe à circulação de corrente elétrica, como numa estrada. Você pode comparar uma estrada bem asfaltada, lisinha, novinha, sem curvas, seria uma resistência zero. Você circula nela tranquila e até você tem que tomar cuidado para não dormir, porque de tão tranquilo que é. Seu carro não vai gastar combustível a mais do que necessita. Agora, o que seria uma resistência? Uma resistência seria uma estrada cheia de buracos, cheia de curvas, com muita subida. Aí se caracteriza a resistência à circulação do veículo, como se os seus veículos, os carros, seriam os elétrons. Então, uma estrada lisinha, nova, seria a resistência zero. E conforme mais defeitos, mais subidas, mais curvas essa rodovia tem, maior seria o valor de resistência dela. Então ela pode ter uma resistência mínima, como pode ela ter uma resistência muito alta. O que seria uma resistência muito alta? Ah, é subida, muita curva, cheia de buraco, pedágio, então é praticamente intransitável. Okay? Ela se torna quase como se fosse um isolante. O isolante é quando os elétrons não circulam, não tem corrente elétrica. Se você ligar os dois fios, seja a bateria, seja a corrente alternada, é a mesma coisa que nada. Okay? Não tem circulação. Tanto que esses equipamentos que não são condutores, as resistências maiores, praticamente que a gente fala até com resistência infinita, nós usamos para isolar circuitos eletrônicos. Como são as capas dos condutores, como são as fitas isolantes, os isoladores que tem nas redes de alta tensão. Ok? Vamos lá. Potência elétrica. Pessoal, potência elétrica, que nem eu falei, é a somatória do trabalho executado. Somatória do trabalho executado. Gente, é o seguinte, vamos supor que você trabalhe 8 horas por dia. Essas 8 horas por dia que você trabalha,
é a somatória do seu trabalho. Como um exemplo, eu tenho uma lâmpada. Eu coloquei essa lâmpada para funcionar. Eu fiquei com essa lâmpada acesa 10 horas. Em 10 horas, qual é a potência dessa lâmpada? Vamos supor que essa lâmpada tem uma potência de 100 watts. A potência é a somatória, é o resultado do trabalho executado pela lâmpada. Em 10 horas ela forneceu 10 horas de luz. E isso é dito pela potência. Tem outra maneira de se dizer? Sim. É uma fórmula, que seria a segunda lei de Ohms, que seria a potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, poderíamos dizer que tensão vezes corrente seria a potência do nosso circuito. Todo circuito, gente, tem uma potência. Da menor potência à maior potência. Nas nossas residências, o nosso maior consumidor, o equipamento de maior potência, é o nosso chuveiro elétrico, geralmente. Ele tem uma corrente alta. Então, ou seja, a tensão vai ser sempre a mesma. Em toda a sua casa, a tensão vai ser a mesma. Porém, o que vai mudar é a potência dos equipamentos. Desde uma pequena lâmpada, eu vou usar o exemplo das antigas lâmpadas incandescentes. Tá? Desde uma lâmpada que consumisse aí os seus 50 watts, a um chuveiro que hoje gira em torno de 7.500 watts, vamos lá, uma lâmpada 50 watts, um chuveiro 5.500 watts, a potência aumentou demais. Então, gente, o que faz com que a potência aumente, sendo que a sua tensão é a mesma, é a corrente elétrica, é a quantidade de elétrons que passa pelo condutor. A lâmpada vai passar pouquíssimos elétrons. Já no chuveiro, vai passar uma multidão de elétrons. E é muito grande, gente. Tá? O ampere ele é diretamente ligado à quantidade de elétrons. Então, é a quantidade de elétrons que passou por aquele circuito. É a potência elétrica. E depois ainda vem um detalhe, porque a potência elétrica é onde você compra os seus aparelhos através da potência elétrica. A sua conta de energia da sua casa é cobrada pela potência elétrica, que são os quilowatts-hora, que nós vamos já estar falando logo embaixo aí. Ok? Então vamos continuar para que vocês entendam como funciona isso. Representa-se potência pela letra P, P de potência. E a sua unidade de medida é o watt, o W. Geralmente as grandezas elétricas, elas levam como herança, ela carrega o nome das pessoas que as descobriram. Tá? Não que essas pessoas realmente sejam, mas historicamente levam o nome das pessoas que registraram essas descobertas, que já existia. Eles descobriram e colocaram em funcionamento. Okay? Normalmente se usa como múltiplos do watt igual às outras, como em tudo, gente. Como você tem múltiplos para o quilo, você tem múltiplos para a pressão, você tem múltiplos e submúltiplos para a grande maioria de sistemas que você usa para quantificar alguma coisa. Então nós temos o watt, o quilowatt, que é o que nós usamos em nossas residências. Temos o megawatt, que quando se fala em transmissão de energia, se usa o megawatt. E como submúltiplos, o miliwatt e até o microwatt. O miliwatt e o microwatt, gente, é usado por equipamentos que consomem muito pouca energia. Tá? Muito pouca energia. São equipamentos minúsculos, são pequenos equipamentos de sinalização. Tá? Hoje, através do novo sistema de iluminação a LED, então tudo está abaixo do 1 watt. Então, tudo em volta de 0,1
alguma coisa, 0,5, 0,05, tá? Então cai os submúltiplos. Ou em algum circuito. Qual é a potência do resistor daquela placa eletrônica? Então vai dar um submúltiplo, porque a corrente vai ser muito baixa. Na sequência, eu coloco circuitos que para a gente tentar. Vai ser uma repetição, mas sempre para me falar sobre a tensão, sobre a corrente elétrica, sobre a resistência e sobre a potência. Em cada circuito, eu vou estar falando de uma maneira diferente e sempre salientando item por item. Vamos então? Tensão, corrente, resistência e potência elétrica. Descrição. Agora, gente, nós vamos unir tudo, tá? Em um circuito elétrico. Esse que vocês veem aí, tá? Aqui que vocês estão vendo. Vou até mudar a cor aqui para aparecer melhor aqui. Resistência elétrica ou carga. Como eu falei, pode ser um resistor, pode ser um chuveiro, pode ser um secador de cabelo, pode ser uma lâmpada, pode ser um motor elétrico, ok? Nós temos uma fonte de tensão. Pode ser uma tomada elétrica, pode ser uma bateria, pode ser uma pilha. No nosso exemplo básico, eu estou usando uma bateria ou uma pilha de 12 volts CC, corrente contínua. Nós temos aqui, gente, como eu estou falando inicialmente de tensão, eu vou comentar sobre a nossa simbologia. A nossa simbologia, ela está relacionada a um sistema de baterias. Baterias ou mesmo de pilha. Aqui, pessoal, nós temos a nossa pilha ou uma bateria. Essa simbologia é usada para qualquer uma das duas funções. Quando se trata em corrente alternada, o símbolo muda. Infelizmente, não temos equipamentos próprios, mas eu vou tentar desenhar lateralmente para vocês terem uma ideia. O de corrente alternada é um círculo, tá? Me perdoem, meu círculo é muito ruim. E nós temos o desenho de um S deitado. Okay? No caso, se tivesse aqui, eu teria uma ligação superior e uma ligação inferior. E no nossa rede, geralmente de Jundiaí ou São Paulo, estaríamos a tensão. No caso, vamos usar o exemplo de 220 volts. Só que daí não teríamos o CC, aí teríamos o CA, que é a descrição em português, corrente alternada. No caso, em inglês, seria AC. Ok? Ok. Então, pronto, já dizemos aqui, se fosse um outro tipo de fonte. Vamos usar, então, a nossa fonte de corrente contínua como exemplificação. Ela vai fornecer a diferença de potencial. Tentando explicar de uma maneira diferente, gente, que nem aqui no nosso desenho. Nós temos uma linha maior em cima e uma linha menor embaixo. Ela representa a diferença de potencial. O que é diferença de potencial, gente? Eu tenho que ter uma tensão maior em um lado e uma tensão zero do outro. Como na nossa tensão alternada. Só que na nossa tensão alternada ela alterna 60 vezes por segundo. Então você não tem nem como dizer qual lado é positivo, qual lado é negativo, porque é muito rápido. Por isso que chamamos de alternada. Não tem como você dizer, no caso uma tomada, vamos aqui, vou usar no caso de uma tomada, desculpe mais uma vez o desenho, você não tem como dizer que um pino é positivo e o outro é negativo. Porque eles vão estar se alterando 60 vezes por segundo. A menos que você seja muito rápido para você conseguir apontar um pino e dizer aqui é positivo e aqui é negativo. Tá? Mas o importante é saber que nós temos uma diferença de potencial entre os dois. Pois se a potencial entre os dois for igual, não vai ter circulação de corrente. Okay? Para alguém que tem alguma dúvida sobre isso, eu uso muito o sistema hidráulico para falar sobre isso.
O sistema hidráulico ele ajuda muito você a compreender sobre diferença de potencial, que é o mesmo que você ter um reservatório de água e você ter dois reservatórios de água, um superior e um inferior. Se eu tiver dois reservatórios, um do lado do outro, o que vai acontecer? Se eu tiver esses dois reservatórios no mesmo nível e eu interligar eles, a água não vai circular pelo condutor, pelo cano, porque as potências são iguais. Seria a mesma coisa dizer que eu tenho 10 volts aqui e 10 volts aqui. Não vai circular corrente. Eu preciso o quê? Que eu tenha 10 volts aqui e aqui eu não tenha, ou no mínimo eu tenho um potencial muito baixo. Aí sim, esse potencial vai sair daqui e vai até esse outro reservatório. Ou seja, na sua residência, você sempre tem um reservatório de água acima da caixa. E as torneiras estão sempre abaixo, para você ter uma diferença de potencial. É o que acontece aqui em todos os circuitos. Só que aqui você não precisa elevar, né? Não elevar fisicamente, porque ela já está no equipamento. É o local onde você tem mais elétrons e onde você tem menos elétrons. No caso nosso aqui, nós teríamos mais elétrons no mais e menos elétrons no menos. Porém, gente, o que acontece? Eu estou falando, eu vou falar e continuar falando no sistema convencional. O que vem a ser o sistema convencional? O sistema convencional, gente, ele diz que a nossa corrente elétrica sai do positivo e vai para o negativo. Ok? Então, é o sistema convencional. Existe o convencional e o real. O convencional, eles classificaram quando eles não sabiam para que lado exatamente a corrente circulava. Só que agora eles sabem que realmente a corrente elétrica ela sai do negativo e vai para o positivo. O positivo é como se fosse falta de elétrons. Isso é o real. Mas sempre vamos falar do sistema convencional. Que a maioria dos livros das apostilas citam desse jeito. Sendo assim, vocês concordam que eu preciso ter um potencial alto para ele passar pelo meu circuito? Ele tem que vencer uma resistência para depois retornar aqui. O problema é se eu não tiver uma resistência elétrica. E se o meu circuito ele sair daqui e vir aqui direto? O que vai acontecer, gente? Se eu não tenho resistência nenhuma, a minha corrente ela vai ser máxima. E nisso é o chamado curto-circuito. Se eu não tenho resistência nenhuma, a minha corrente vai ser tão alta aqui que se eu não tiver um fusível, um disjuntor, um sistema de proteção, os meus fios vão derreterem. Vão aquecer, vão derreter a capa até que um deles encontre o outro fechando um curto, maior ainda. Então você vai ter um dano muito grande na sua instalação. A tensão, quanto mais tensão, se a sua recarga for a mesma, quanto maior a tensão, maior vai ser a corrente. É a mesma coisa de você pegar um aparelho que é 110, ele é 110, preparado para 110. Aí você liga em 220, você liga no dobro da tensão. Então muito mais potência vai passar por ele, vai passar o dobro. Se ele em 110 amperes, supondo, tá? Só para vocês entenderem. Se eu tenho uma fonte com a resistência, vamos considerar no caso nossos 12 volts. Se a minha resistência é 220 ohms, se eu pegar e ligar uma fonte de 24 volts aqui, a minha resistência sendo a mesma, se por um acaso a minha corrente aqui fosse de 1 ampere, ela dobraria, ela iria para 2 amperes. Gente, isso aqui é suposição, tá?
não estamos fazendo cálculo. Depois nós vamos fazer um cálculo aqui, tá? Na relação da potência, para vocês entenderem. Aí vai chegar ao valor real de corrente, tá? Isso é mais para vocês entenderem a função da tensão. Então, se eu pegar uma pilha de 12 volts, numa carga exata de 220, eu vou ter minha corrente normal. Ah, mas a minha pilha acabou. Ela perdeu a função. Ao invés de 12, está saindo 6. Se ela estiver saindo 6 volts, a resistência é a mesma. Vai passar metade da corrente. No caso de um aparelho, ele vai parando de funcionar. Ele vai começar a dar falhas. Se é um relógio, ele não vai marcar mais a hora certa. Ele vai atrasar. Se for um rádio, ele quase não vai falar. O som vai ser muito baixo. Então, por quê? A sua tensão, a sua diferença de potencial caiu. Continuando. Como eu falei bastante, gente, tá? Eu comentei sobre tensão e falei também sobre a resistência. Tá? Não tem como você não comentar sobre todos os casos. Tá? É um circuito só. Ok? Vamos passar agora para a corrente elétrica. Vou usar o mesmo circuito, gente. Tá? A corrente elétrica, ela é tanto dita como A, como I maiúsculo, como I minúsculo. A tensão também tem essas várias maneiras de se falar sobre ela, que é o V, o U, o A, o DDP, diferença de potencial. O que é a corrente? Você continua tendo no seu circuito a sua fonte de tensão. Eu tenho que ter uma carga, senão a minha corrente vai ser em curto-circuito. Só que nessa minha resistência, ela vai limitar a passagem dos meus elétrons. Ela vai funilar a passagem dos meus elétrons. Certo? Então, o que vem a ser a corrente elétrica? A corrente elétrica vai ser os elétrons que saem de um polo, vão passar pela minha resistência, vão circundar todo o circuito e vão voltar para o meu terminal de menor potência. A corrente elétrica é isso. É a circulação dos elétrons. Se não tiver circulação de elétrons, eu não tenho corrente elétrica. E é possível? Claro que é. Vamos supor que esse circuito ele é totalmente fechado. Olha, tem a tensão, sai de um potencial, passa a resistência e volta para o outro potencial. Mas vamos supor que por um acaso eu interrompa aqui, ó. Eu interrompa esse fio. Eu desligue ele. Ok? Aliás, ficou aqui até uniu, né? Vamos usar uma outra cor para parecer que realmente foi cortado. Vou colocar o vermelho mesmo. Vou fazer um X aqui, ó. Eu desliguei esse fio. Eu cortei, taquei uma tesoura aí. A partir de que eu abri o circuito, os meus elétrons não tem como passar pela resistência, passar pelo fio. Se eu cortei aqui, ele não vai passar. Ele interrompeu. Ele pode ser um interruptor, pode ser uma chave, pode ser um botão, pode ser um disjuntor. Eu abri o circuito. Se eu abrir o circuito, o meu circuito está aberto. Tá? Quando eu falo circuito fechado, é quando está interligado através de uma resistência, de uma carga, ao seu outro potencial. Se for falar de uma tomada, vamos falar, eu tenho uma tomada na residência, tá? Perdoem o desenho. Ele tem que sair de um lado, ele tem que sair de um polo, passar por uma resistência, passar por uma chave e voltar no meu outro terminal. Aí eu tenho um circuito fechado. Ok? Esse é um circuito. Vamos supor que eu tenho duas lâmpadas ligadas em paralelo. A sua segunda lâmpada vai estar aqui, ó lá. Ok? Ela veio aqui, dividiu, foi para uma, foi para outra, se uniu novamente, veio e voltou para o circuito. Ok? Esse seria um circuito paralelo. É o que mais nós temos na nossa residência. Voltando. A hora que eu abrir aqui, gente, que eu cortar a passagem de elétrons, se eu chegar com um aparelho aqui e medir tensão, eu vou ter tensão? Sim, você vai ter tensão.
Mas eu vou ter corrente elétrica? Não, porque o seu circuito está aberto. A sua carga, a sua resistência, vamos supor que seja um ventilador. Se eu abrir aqui, se eu desligar aqui, o ventilador, o chuveiro, ele vai funcionar? Não, porque eu abri o circuito. Corrente elétrica só tem se os meus elétrons saírem do meu terminal positivo, no caso uma bateria, passar pela resistência, circular totalmente o circuito e voltar de novo no meu outro polo ou no meu terminal negativo. Corrente elétrica é isso. Ok? Vamos lá. Se eu não tenho nada que impeça, a minha corrente elétrica sai, passa pela minha carga, dá a volta e retorna ao meu ponto. Circuito fechado. Corrente elétrica existe. Ok? Continuando. Agora, gente, nós vamos falar da somatória. A somatória, que eu digo é o seguinte, até falei errado a palavra, da resistência elétrica. Tá? A resistência elétrica, eu já falei, a corrente sai daqui, passa por ela, tem dificuldade. Vocês notaram que o próprio símbolo dela é dificuldade. Considera que seja várias serras, considera que sejam buracos, dificuldades. Então essa minha corrente ela vai ser reduzida. Se eu tiver uma resistência de 220, vai ser uma corrente. Se eu tiver um resistor de 440, a corrente que vai passar aqui já é metade. Que eu tenho mais resistência. Quanto maior o meu valor de resistência, menor vai ser a corrente que passa aqui. Vamos supor um exemplo em hidráulica. Eu tenho um encanamento de 1 polegada. 1 polegada gera em torno de 25 milímetros de diâmetro. Aí eu pego essa tubulação e no meio dela, tá, vamos supor aqui, no meio dela, ela saiu com 1 polegada aqui. 1 polegada, 1 polegada. Chegou aqui no lugar da resistência, o que eu fiz? Onde passa a resistência, eu coloquei um encanamento com a metade do diâmetro. Então, se ele tinha 25, eu coloquei lá um tubo. Faltou um pedaço de cano, eu peguei e coloquei um caninho lá com 10 milímetros de diâmetro. Poxa, de 25 ele diminuiu para 10. A água que está passando nesse tubo de 25 vai chegar aqui? O que entrou aqui é o mesmo que vai sair aqui? Não, porque o cano diminuiu. Então essa água vai sair menos água do outro lado. Mesma coisa é a resistência elétrica. Se eu tenho uma resistência, quanto maior essa minha resistência, menos corrente vai passar. Pô, mas e onde vai? O resistor ele acaba usando parte dessa energia e transforma em calor. Então temos que calcular muito bem para que a sua resistência, o seu aparelho, ele não acabe jogando energia fora. Tá? Então tem que ser tudo bem planejado. Quando se faz um equipamento, tem que se planejar bem. Eu tenho que ter um chuveiro que esquenta, mas que ele não consuma tanto. Não adianta eu fazer um chuveiro que use uma resistência que gasta muita energia e no final das contas ela não esquenta tão bem a água. Eu estou jogando dinheiro fora. Tá? Então, retornando. Quanto maior a resistência, menos passa. Uma estrada. Eu tenho uma estrada de 100 km. Eu tenho um pedágio. Você vai fazer rapidinho. Aí a mesma estrada de 100 km, eu tenho 4 pedágios. Você não vai ter mais dificuldade para passar? Você vai perder mais tempo. Mesmo que você tenha um sistema que você pague e passe com a cancela aberta, mesmo assim você vai ter que reduzir a velocidade para passar. Gerou uma resistência. Ok? Então resistência é como se fosse uma torneira. Você diminui a circulação de elétrons, a corrente elétrica. Continuando, potência elétrica, que até eu cometi uma pequena gafe. Eu pulei a resistência elétrica, já fui direto para a potência. Mas vamos lá. Potência elétrica, gente, é a somatória do trabalho. O que é a somatória do trabalho? Somatória do trabalho é a tensão
pela corrente. Desculpa. É a tensão pela corrente que circula no circuito. Nesse nosso circuito, nós temos uma resistência de 220 ohms. Ok? Essa resistência de 220 ohms, ela oferece uma dificuldade à passagem de corrente. Ok? Eu vou dizer para vocês que eu tenho um valor de corrente que é de 0,054 amperes. Tá? Através de uma fórmula da primeira lei de Ohms, eu cheguei a essa corrente. Tá? Futuramente nós vamos ver essas correntes. Tá? Então vamos aqui escrever com o mouse, não é tão fácil, mas vamos lá. Então eu tenho uma corrente de 0,054 amperes. Gente, perdoa aí que eu não sou tão hábil com o mouse para escrever. Tá? Mas faz uma forcinha aí que provisório. Futuramente nós vamos melhorar isso. Como que eu achei esse valor aqui? Gente, existe uma fórmula da lei de Ohms que diz que U é igual a R vezes I. Eu só peguei, eu tenho aqui, ó, minha resistência, eu tenho minha tensão, eu tenho. Pego na minha resistência, passo para cá dividindo, então eu vou ter tensão dividida por resistência, que vai ser 12 volts dividido por 220 ohms. Eu cheguei na minha corrente. Então eu vou ter os meus 0,54 amperes. Ok? Continuando. Isso aqui eu vou até deixar aqui, gente, no cantinho aqui. Tá? A potência é uma outra formulazinha que a gente usa, que é o P igual a U vezes, vou até pôr o vezes aqui, vezes I. Então, eu multiplicando a tensão pela corrente, eu tenho a potência. Multiplicando a tensão pela corrente, eu tenho a potência do meu circuito. A potência do meu circuito, sendo que eu tenho 12 volts, multiplicado pela corrente, que a minha corrente é 0,554, para ser mais exato, eu tenho uma potência de 0,64 watts. Então, meu P é igual a 0,64 watts. Esse meu circuito consome, ele tem uma potência de 0,64 watts, que corresponde a, passando lá para miliwatts, para miliwatts, nós temos os 640 miliwatts. Mas vamos continuar em watts, tá? 0,64 watts. Essa potência é a potência do meu circuito. Se eu for comprar um aparelho de som, um ferro elétrico, um secador de cabelo, vai estar sempre marcando a potência. E a potência é essa daqui, gente. Ah, mas se eu tiver esse equipamento ligado por 10 horas, se multiplica essa potência por 10 horas. Por isso que nós temos na nossa residência o quilo... Desculpa, a letra aqui é um K, viu, gente? Vou até escrever diferente, tá muito feio isso. Ó, eu tenho o quilowatt hora, e é o que a concessionária cobra de você. É a potência total da sua residência vezes o tempo que você usou. Ok? Essa é a potência. Então, é a soma do trabalho executado. Foi da energia consumida. Então, nós fazemos esse cálculo através da potência. Maravilha? Pessoal, é o seguinte. Eu tentei fazer uma breve explicação, porque nós vamos falar sobre gerenciar. E para gerenciar, você tem que entender
Talvez eu esteja repetindo coisa que vocês já saibam, mas é sempre bom relembrar para que não tenhamos dúvidas na hora que a gente está conversando sobre ou falando sobre algum assunto. Ok? Depois de conversarmos sobre tensão, que é a diferença de potencial, a corrente, que é a circulação ordenada dos elétrons, corrente elétrica, a resistência, oferece resistência à passagem dos elétrons, e também ao mesmo tempo é a nossa carga. E a potência elétrica, que é a soma da energia que a gente consumiu. Esse fecha um ciclo da eletricidade. Temos outras coisas a falar, mas basicamente precisamos saber disso. Ok? Dúvidas, anotem, passe para que a gente possa estar esclarecendo e que vocês tenham um ciclo contínuo. Ok? Estaremos à disposição de vocês. Para encerrar, pessoal, vamos fazer um exercício. Tá? Nós não sabemos a que período, a quanto vai se estender essa situação, mas logo estaremos retornando aí com aulas presenciais, onde nós, professores, estaremos nos dedicando ao melhor aprendizado de vocês. Concluímos essa aula, eu concluo ela solicitando um exercício de fixação, onde vocês vão pesquisar e fazer um resumo sobre origem da eletricidade, com ênfase na descoberta da tensão, corrente e resistência elétrica. Observação: encaminhar ao seu professor desta disciplina. Nós vamos continuar, talvez não sabemos há quanto tempo, pode ser que tenha mais uma aula, mais 2 aulas, e começando, não adianta eu solicitar exercícios para vocês nesse momento, vocês estão começando a ver agora. E é uma matéria onde a gente tem que dialogar bastante, porque é um conceito, é uma ideia que tem que ser vendida e praticada. Ela tem que ser difundida, que é saber gerenciar. Para saber gerenciar, você precisa conhecer. E nós, professores da Evolute, estamos aqui para que vocês tenham a melhor informação e que possamos extrair de vocês o melhor rendimento possível. Agradeço pela atenção dos mesmos e até a próxima aula. Falou, tchau!